Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo KNSC11 Elkness Securities, fundo de crédito, fundo de CRI, né, essencialmente. A gente vai ver então aqui a performance dele neste mês de setembro e também aquela análise financeira já tradicional aqui no canal. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal, tá? Não custa nada aí. A gente verifica que mais de 60% dos nossos espectadores não são inscritos no canal. Então se inscreve aí, ajuda a gente, é realmente de graça. Bom, e eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta a distância. Vamos lá então. Vamos falar aqui do Kinea Securities, fundo que eu tenho em carteira, né? Eu tenho em carteira o fundo, em torno de 4% da minha carteira de FI. Eu tenho aqui no KNSC11, não tenho comprado aí nos últimos meses, né? Nos últimos 2 meses eu não tenho comprado, porque o fundo aumentou um pouquinho de valor, né? E tem outras oportunidades que a gente vai acabando ali filtrando, né? Aqueles que estão com maiores oportunidades, né? Porque a gente vai aproveitando ali o que o mercado vai oferecendo que a gente acha que é possibilidade, a gente vai adquirindo. Bom, é um fundo bilionário, um fundo da Quineia, né? Então, uma gestora aí bem conceituada, né? Do grupo Itaú. Esse especificamente, o KNSC11, é um fundo que não é tão antigo quanto o KNCR, né? Quanto o KNRI, mas é um fundo que foi criado ali em 2021, se eu não me engano, aqui em 2020, final de 2020. Eu tenho ele desde início de 2022. Ele que é um fundo de CRI, investe essencialmente em CRI, então a maioria do seu portfólio é investido em CRI, mas ele também tem algumas cotas ali de 2 FIIs na carteira que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, caso você não conheça. Então é um fundo de 1,2 bilhão em patrimônio líquido, né? Tem um pouquinho mais aí em ativos, porque ele tem uma operação reversa que muitos fundos de CRI têm feito, né? Valor patrimonial da cota R$ 90,39 e encerrou setembro a R$ 91,94, mas em outubro já está sendo negociado aí a 89, né? Então teve uma queda aí de preço nesse mês de outubro. Normalmente é por conta aqui do preço de distribuição, né? O valor de distribuição foi de 75 centavos, né? Abaixo aí, inclusive, do CDI líquido no período, a gente vai ver isso aqui também mais para baixo. Atualmente está com 107 mil cotistas, então se você é um desses, se inscreva aí que todos os meses fazemos aqui a leitura do KNSC 11, né? Sempre que possível, claro, mas normalmente todos os meses a gente tem feito acompanhamento aqui do que a gestão está fazendo e agora também acompanhamento um pequeno acompanhamento financeiro aí do fundo, né? Média diária no mercado secundário, né? A média de negociação no mercado secundário diária caiu bem, né? 2,67 milhões. O fundo que já chegou a negociar por vários meses aí acima dos 4 milhões por dia, caiu aí no mercado nesses últimos meses. A gente vai ver mais para baixo também o gráfico. E dentro da carteira, né, ele tem a maioria da carteira aí em torno de quase 2 terços dentro da carteira indexado ao IPCA, está com uma média de IPCA mais 8,19%, que somando o IPCA aí dá um pouquinho mais de 12% ao ano, né, atualmente, e CDI mais 3,63%, que também somando dá aí próximo aos 16% ao ano de taxa média, tá? Bom, aqui ele fala sobre a posição no fim do período, fundo então está com 108% do seu patrimônio alocado em ativos-alvo, ou seja, nos CRIs e nos FIIs, e 2,6% em instrumentos de caixa, né? Então esse percentual aqui acima do patrimônio líquido é porque tem operações aí reversas que são como se fosse uma alavancagem, né? Ele utiliza recursos de terceiros como garantia aos próprios CRIs da carteira normalmente, tá? E utiliza recursos de terceiros, né, para poder investir nos seus ativos-alvo também, e ele ganha na diferença, né, entre o custo desse empréstimo, vamos dizer assim, né, e o valor que ele recebe como receita. Então, é uma operação que provavelmente é vantajoso para os FIIs, que muitos têm feito isso aí, né? Parcela investida em CRI corresponde a IPCA corresponde a 63%, né? A taxa média que a gente já falou. Ao CDI são 43%, também a taxa média que a gente já falou. E o prazo médio da carteira está em 3,7 anos. Distribuição de dividendos. O fundo anunciou então 75 centavos por cota. Ele que anuncia seus proventos no último dia útil do mês e paga ali, vai pagar no dia 13, né? Então já pagou na última sexta-feira
pouquinho antes aí, acho que é o oitavo dia útil, né, do mês, 75 centavos por cota, oitavo ou nono, né, dia útil do mês. Bom, e aqui ele fala aqui que foi 75 centavos por cota, né, ele isento de imposto de renda, o que dá o 0,81% considerando a taxa média de ingresso, que estava aproximadamente igual no mês de setembro. E 83% foi a rentabilidade em relação ao CDI bruto e 97% em relação ao CDI líquido de imposto, ou seja, ele rendeu menos do que o CDI no mês de setembro, que o CDI foi 0,8%, né, no mês de setembro. Aqui são as informações do fundo, então tem desde outubro de 2020, né, 1,20% é a taxa de administração e gestão, quem administra é Intrag, quem gere é a Quiné Investimento, não tem taxa de performance, que é raro nos fundos de CRI, né, e o público-alvo são qualquer investidor, né, investidores em geral. Aqui ele dá uma orientação em relação aos cálculos, né, que são feitos, quais são os percentuais considerados, né, em relação à inflação. Então, por exemplo, aqui o IPCA foi considerado para o cálculo de setembro, né, parte em julho, parte de agosto, né, ele sempre é D-1 e D-2, são os cálculos ali para serem, são os cálculos, os percentuais considerados para os cálculos das remunerações dos CRIs da carteira, né, então, agosto ele fala que teve menos dias, né, mas acabou que a carteira foi beneficiada pelas parcelas dos pós-fixados, né, então a carteira foi beneficiada com essas quedas, que apesar da queda, teve menor número de dias úteis, né? Então por isso ele foi beneficiado, porque não, provavelmente não considera-se ali os dias úteis, ele continua positivo, impactando alto patamar do CDI. Então ele tem ali um pouquinho de IPCA, tem IPCA que é o principal, tem CDI que é ali o secundário, mas também tem um pouquinho de CRIs pós-fixados, né? Então esse aí que tem aquelas taxas fixas, né? Bom, em relação à movimentação da carteira, ele fala aqui sobre a movimentação em setembro, eles realizaram 20 milhões em investimentos, né, no CRI Brookfield, que é esse aqui de baixo, CD Sakamoto, né, Brookfield CD4 sem distribuição provavelmente, né, são galpões logísticos, então foi quase 10 milhões de reais, CDI mais 2,5% e CRI MRV Pro Soluto 224, que investiu os outros 10 milhões também, pouco mais de 10 milhões, CDI mais 5,17, essa taxa assim é uma taxa mais alta aí do que o próprio fundo pratica, né? Essa que ele explica as operações compromissadas reversas, né? Então ele fala aqui sobre a atual posição, que está em 10,7% do patrimônio do fundo. Então ele fala aqui que ele destaca que as operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela gestão de riscos da Quineia, atendendo aos critérios de liquidez e percentual máximo do fundo e o custo. Então é uma espécie de empréstimo, tá? Uma espécie de alavancagem que o fundo faz aí para investir aí um pouquinho mais nos ativos-alvo. Aqui tem o acompanhamento da carteira que ele faz, né? Então aqui, por exemplo, no CRI Gazeta MOLS, a Assembleia Geral aprovou amortização extraordinária de 120 milhões do CRI. Então o fundo tem esse CRI na carteira, né? Então provavelmente vai receber uma parte desse pré-pagamento, dessa amortização. Em relação ao resumo da carteira, então a gente já falou esses percentuais aqui, né? Lá mais para cima. Então o fundo está aí, tem uma pequena alavancagem. E na alocação por setor, principal escritório e residencial, ambos com superior a 30% de alocação que o fundo tem. E em relação à alocação por indexador, principal é IPCA, né? Isso aqui pegar na carteira inteira, né? Inclusive os FIIs, né? Os CRIs e tudo mais. IPCA 57,9, CDI 39,7 e Selic que é 2,4. Negociação e liquidez. Como eu falei, o fundo teve uma queda de liquidez aí nesses últimos meses, né? Principalmente nesse mês de agosto e setembro, ó, teve uma queda bem relevante aqui em relação à liquidez no mercado, né? O que a gente verifica aqui é que no volume diário, né, ele está pegando essa coluna aqui, ó, como base. Então a gente verifica que já em setembro, baixar um pouquinho aqui,
Já em setembro ele teve uma queda abaixo dos 3 milhões, em agosto foi próximo aos 3 milhões, o volume médio diário, mas ele negociava ali por muito tempo ali acima dos 4 milhões de reais, né? Então teve uma queda realmente de liquidez muito relevante aí nesses últimos meses. Aqui há informações contábeis. Então, na DRE gerencial, o fundo teve um resultado de CRI de 10,7 milhões, né? Os outros foram bem estáveis, né? Repetindo-se aí praticamente no mês. Então, teve uma queda de resultado líquido para 9,9 milhões. O fundo manteve ali uma distribuição de 10 milhões redondo, né? E os 75 centavos de distribuição, distribuiu um pouquinho mais, 100 mil reais a mais do que o resultado, utilizando um pouquinho do caixa, né? Mas praticamente aí utilizando os resultados não distribuídos nos meses anteriores, né? E o fundo então teve esse resultado aqui menor, né? Foi o resultado aí, teve resultados menores aqui no período de deflação, né? Que a gente não meio que descarta, né? No período de deflação aqui de julho também teve essa queda para 70 centavos, mas o fundo realmente teve um desempenho menor aí em relação às receitas dos CRIs, né? Nesse mês de setembro. Pode ser explicado pela quantidade de dias úteis menores em agosto, né? Que ele comentou lá em cima. Pode ser aí justificado por esses resultados menores com relação aos dias úteis no mês de agosto. O que ele tem aqui então foi o resultado gerado foi de 74 centavos, o resultado distribuído de 75, ele ainda tem uma reserva acumulada não distribuída de 50 centavos por cota. Aqui é o histórico de distribuição, né? Então tem aqui os últimos 12 meses, o dividendo, né? Qual o percentual em relação à taxa DI, né? Qual o desempenho em relação à taxa DI. Aqui é a cota diária, aquela análise de sensibilidade que eles fazem, né? Então, a cota de fechamento próximo aos 92% dá um yield em relação a IPCA mais 7,74%, NTNB mais 2,2% é o spread, né? Então, tem que todos os comparativos de acordo com o valor da cota, aqui variando de 50 em 50 centavos, né? O valor da cota. E aqui são os ativos do fundo, né? Então tem uma carteira bem grande, né? Até tem uma diversificação interessante, né? Claro que tem repetições aqui que a gente sempre destaca, né? Dentro do portfólio, né? Então aqui ele tem uma quantidade aí de 73 CRIs diferentes, mas de empresas diferentes aqui dá em torno de 40, né? 40 entre 30 e 40 empresas diferentes. E só pelo olho aqui, né, a gente vê que tem muitas repetições de Brookfield, né? Essa Plaenge, tem várias Plaenge, a Helbor, né? Então tem várias aqui, MRV, que se repetem aqui em outras séries, né, de CRIs. E aí, então, diminui essa diversificação em relação ao devedor, né? E aqui ele tem dois FIIs na carteira, FIIs que normalmente não são negociados para investidores em geral, são institucionais, né? E caixa do fundo atualmente 31 milhões de reais. Vamos conferir então esse caixa lá no informe mensal rapidamente? Aqui então é o informe mensal do fundo, ó. Informe mensal, né, de agora de setembro, número de cotistas ali batendo direitinho, ativos do fundo 1,3 bi, patrimônio líquido 1,2 bi. O fundo tem uma alavancagem que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. E aqui ele tem atualmente 41,4 milhões de reais em disponibilidades. Então, além daqueles 31 milhões que está lá, ele tem alguma disponibilidade aí, né, que não está no relatório, né? Então ele fala aqui sobre 31 milhões investidos, mas tem outros ativos, provavelmente de liquidez imediata, que o fundo tem ali, né, considerado como disponibilidade no balanço. Em relação à alavancagem, ó, ele tem aqui então não tem valores a receber, relevante, né? Então não tem inadimplência aí praticamente dentro da carteira. E esse aqui é o valor a distribuir aí, ó, vai ser pago em outubro, né? Feito ali agora nesse relatório, 9,9 milhões, quase 10 milhões, né? Arredondado. E ele tem atualmente 127 milhões de reais, são aqueles valores de operações compromissadas reversas, né? 127 milhões. Esse é o passivo atual do fundo aí considerado como operações compromissadas reversas. Voltando para cá, então aqui a gente tem só a especificação aí qualitativa praticamente aí da descrição de cada papel, né, com as suas garantias, né, e tudo mais. Então tem aqui, você pode baixar o relatório e fazer essa leitura, né? Se você quiser ver algum especificamente, né? Teve aquele que vai ter o pré-pagamento aí, esse Gazit Malls, ó.
O vencimento dele é mais de 37, 40% de LTV, tem aqui todas as garantias e ele vai ter uma amortização antecipada aí por parte do devedor. E aqui é os fundos, outros fundos aí da Kinea, né, que fazendo propaganda aqui, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do KNSC11, fundo DECRI da Kinea. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é coach do Kinea, KNSC11, Kinea Securities. Eu sou coach do fundo, como eu falei, 4% da minha carteira está alocado nele. Sigo investindo, acho um bom fundo ali high grade, na minha opinião, né? Tem ali papéis menos arriscados em relação aos percentuais de prêmio de risco, né? Em situações de taxa aí alta, né? Taxa de juros alta, é muito perigoso a gente pegar esses fundos com valores muito absurdos ali de prêmio de risco, que dá um risco grande do devedor ficar inadimplente, né? E aí o fundo ser prejudicado, ok? Então é isso aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.